Quando eu participei de uma escola de mistérios chamada Eubiose, e também da Teosofia, do Colégio dos Magos, da Morque, que é a Rosa Cruz, que eu ainda pertenço, falava-se de um itinerário chamado Itinerário de Ió, que é por onde o conhecimento se movimenta pelo planeta Terra, o conhecimento dito espiritual. Por exemplo, hoje nos Estados Unidos, Rússia, China tem muitos armamentos. Então, os Estados Unidos teve uma época que o conhecimento espiritual estava todo lá, segundo o itinerário de Ió, mas se começou a desenvolver armas nucleares, se perdeu. Teve na União Soviética um iluminado chamado George Ivanovich Gurdjieff, um dos maiores mestres que já pisaram nesse planeta, um dos maiores. Mas muitas questões de armas se perdeu. Esse ensinamento espiritual, a verdade, teve na China, o taoísmo, que é uma tradição que eu pratico, maravilhosa, do tai chi, do taoísmo, é uma espiritualidade da natureza. Você tem que estar perto da natureza. Desenvolve a simplicidade, o amor à natureza, o amor às pessoas, mas a China entrou por outros caminhos, muito bélicos também, a invasão no Tibete, e a China perdeu esse conhecimento espiritual. E quando eu fiz essas escolas de mistérios, esse conhecimento espiritual estava no Brasil. Se você pegar os anos 80, 90, o Brasil ele tinha todas as religiões, mais ou menos, elas se davam bem. Muito mais para mais do que para menos. O ecumenismo, o respeito, o amor ao próximo. E a gente está perdendo isso. A gente está perdendo. Esse conhecimento espiritual está indo para o Peru, segundo essas escolas de mistérios. O mestre Kutumi, que dirige um plano de iluminados que fica sobre a Terra. Está entre o Brasil e o Peru, porque aqui está tendo muita intolerância, falta de ecumenismo, pessoas fanáticas, bélicas. Mas o Brasil, se você pegar os livros de espiritualidade e as pessoas que ensinavam espiritualidade nos anos 2000, 1900, eram incríveis. A gente tinha pessoas. Hoje a espiritualidade está muito banalizada. Hoje qualquer pessoa lê 2 livros e sai falando, infelizmente, de elementos espirituais, dando entrevista, acha que sabe, acha que é dono ou dona da verdade. Mas o conhecimento ainda está muito aqui no Brasil nesse itinerário de Ió. Por exemplo, você vai para o Egito, você vai ver pirâmides, mas não tem mais um conhecimento espiritual. Na Índia, para estudar Tantra, é muito difícil. No Brasil também é praticamente impossível, mas na Índia é muito difícil. Porque o conhecimento saiu de alguns países e está andando pelo mundo, está se movimentando pelo mundo. Então o itinerário de Ó, esse conhecimento ele fica muito no Egito, muito no Egito, o conhecimento espiritual. Depois ele vai parar na Índia. Então, volto a repetir, você vai hoje para o Egito, você não tem mais um conhecimento espiritual. Você não tem mais. Foi perdido isso. Deixa alguma pergunta aqui se faz sentido isso para você. Você vai ver as pirâmides, enfim. Esse conhecimento espiritual, que eu chamo de itinerário de Ió, é um conhecimento que surge na África. Nós somos todos africanos. O Homo sapiens vem de lá. Claro que existem muitas fantasias, delírios, mas os sapiens vêm da África. Ali a gente tinha o que eu poderia chamar de xamanismo muito sofisticado, maravilhoso, incrível. Depois houveram as invasões, a escravidão, as guerras. A África é lotada de guerras até hoje, de intolerância, é uma pena. E esse conhecimento começa a se espalhar. Vai lá para cima, na África, onde seria o Egito. E o Egito foi um berço de sacerdotes que inclusive ensinaram Moshe Rabi, Moses. A cabala judaica vem daí, cabala judaica séria, né? A cabala dos nomes de Deus, enfim. Mas chega uma hora que o Egito começa uma confusão com a escravidão e o conhecimento sai do Egito. O Egito teve 2 mestres, chama Akhenaton e Nefertiti, que são os mestres da Rosa Cruz, da Morque, em astral. Mestre Kutumi, Akhenaton, Nefertiti, outros que eu não posso falar, que eu fiz um juramento. E o Egito, você vai hoje lá, não tem espiritualidade. Você vai ver pirâmide, tirar foto, é lindo ver o deserto,
mas não tem um mestre para você sentar, um mestre de Dabraka, um mestre de Kabbalah, aqueles sacerdotes que ensinaram Moisés. Aí o conhecimento vai para a Índia uma hora. Hoje na Índia, o yoga que a Índia exportou para o Brasil perdeu completamente a espiritualidade. O yoga no Brasil é difícil ser espiritual. Tudo bem, tem a Juliana, enfim, tem algumas pessoas, a Jujupriya. Então a Índia hoje, você vai tirar foto também, mas é difícil você encontrar um caminho espiritual para valer mesmo. Você vai catar um mestre ou outro. Depois disso foi para o taoísmo na China, maravilhoso, o taoísmo que é natureza, amor à natureza. Se o planeta fosse taoísta, nós íamos preservar muito a natureza. Mas a China entra em guerras, em confusões. Então o conhecimento ele vai indo, ele abençoa um país e vai embora. Foi para os Estados Unidos, na Califórnia, movimento hippie, que trouxe o yoga, o rock and roll, trouxe aceitou todos os povos. O movimento hippie não tem racismo, aceita todos, aceita as mulheres, que antigamente as religiões eram todas masculinas. E depois isso veio para o Brasil. O Brasil teve esses ensinamentos, o itinerário de Ió, e tem alguns mestres no Brasil que ainda conseguem ensinar a verdade, as práticas que realmente te levam para algum lugar. Mas junto com essa luz vem um monte de fantasias, um monte de delírios também. Mas a gente, esse itinerário de Ió ainda está aqui no Brasil e muito no Peru também, esse conhecimento. Pensa nisso.